ele é a base e é ele que pauta a nossa vida de adoração. Um teólogo, um pastor, um crente é aquele que vai na palavra. Quanto mais ele conhece a palavra, mais adorador ele se torna. Estudar a palavra de Deus sem ter uma vida de adoração é uma teologia seca. E a teologia, ela é vida. E a segunda consideração que eu queria fazer, que é pessoal, agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui. Agradecer ao Senhor porque, embora muitos a gente ainda não esteja mais junto na sala de aula, mas eu os trago no meu coração, e porque o Deus que nos uniu, Ele nos uniu ali aos pés da cruz, e em Jesus Ele nos fez um povo só, gerado nele mesmo. E é por isso que nós podemos nos chamar de irmãos. E embora não estejamos nos encontrando sempre, todas as semanas, mas nós temos o amor de Cristo que nos une. E isso é uma alegria para o nosso coração. O tema que vocês escolheram para a gente meditar nessa noite é santidade. Isso é um desafio para nós, mas nós vamos ler a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. E a palavra de Deus é viva e eficaz para nos desafiar nesse tema tão belo e necessário para nós. Convido você a abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de Daniel capítulo 1. Na hora que eu acabar meu tempo, vou pedir para alguém me dar um sinal aí. Que eu paro onde eu estiver. Tá bom? Daniel capítulo 1, eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta. Nós vamos ler o texto todo. E depois nós vamos voltar em alguns versículos. Mas acompanhe a palavra de Deus na sua versão. Então ela nos diz assim: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Jeoaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. Ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens, sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio do rei. E disse-lhes que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônios. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim destes pudessem servir diante do rei. Entre eles se achavam alguns vindos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais lhes deu outros nomes: a Daniel, o de Beltesazar; a Ananias, o de Sadraque; a Misael, o de Mesaque; e a Azarias, o de Abednego. Porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. Mas o chefe dos oficiais disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Se ele achar os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade, poreis minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel disse ao encarregado, designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Então, na tua presença, que a nossa aparência seja comparada com as dos jovens que comem as das iguarias reais, e faze aos teus servos de acordo com o que observares. Assim, ele atendeu ao pedido e os experimentou por 10 dias. Passados 10 dias, a aparência deles era melhor,
e eles estavam mais nutridos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Então o oficial lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber e passou a dar-lhes legumes. No caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Passado o tempo, determinado pelo rei para que os jovens fossem trazidos a ele, o chefe dos oficiais os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles e não encontrou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias entre todos os outros. Por isso eles passaram a servir o rei. O rei achou-os 10 vezes mais instruídos do que todos os magos e adivinhos que havia em todo o seu reino, em toda a matéria de sabedoria e discernimento sobre a qual lhes perguntou. E Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Santidade é um tópico que faz parte da vida cristã, não é uma coisa opcional na vida de um crente, é uma prerrogativa. Nós fomos chamados para viver em santidade porque o nosso Deus é santo. O caráter dele é santo e ele nos deu sua vida, sua natureza. Em Jesus ele nos fez seus filhos e todo filho de Deus, ele carrega em si o caráter do Filho de Deus, Jesus Cristo. Paulo, quando vai escrever para as igrejas do Novo Testamento, qual é a palavra que ele usa para definir a igreja? Aos santos, em muitas das suas cartas ele vai dizer aos santos que estão em Éfeso e em Cristo, aos santos que vivem aqui, lá e acolá. É uma chamada da palavra, uma chamada do Evangelho, para que eu e você sejamos santos. E essa é a chamada que tem resposta, porque a resposta ela é graciosa e ela só pode vir da graça de Deus, do caráter de Deus, implantado em nós pela obra do Filho Jesus e aplicado na nossa vida pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas, irmãos, como Deus aperfeiçoa a santidade na nossa vida? Para isso é preciso conhecimento e conhecimento bíblico. Saber a palavra para viver a palavra. Por isso, nessa noite, eu queria pedir a atenção do seu coração, não só da nossa mente, mas do nosso coração, para que a gente perceba quais são as lições de santidade nesse primeiro capítulo de Daniel, para que a gente possa avaliar a nossa vida, para que a gente possa orar ao Senhor, para que a gente possa perceber como o Espírito de Deus, que em nós habita, quer aperfeiçoar a santidade do Filho de Deus, Jesus, em cada um de nós, a começar em mim. E eu vou ser bem objetivo por causa do tempo, então eu queria dar 3 lições no texto para a edificação da nossa fé e desafio da nossa vida de santidade. Eu queria que você guardasse isso no seu coração para que a gente pudesse meditar em oração no final. O primeiro desafio de santidade aqui, irmãos, quero dizer particularmente que uma coisa que eu lembrei agora, que na minha época de seminário, lá vem o saudosismo, mas santidade, não estou sendo aqui saudosista em si, mas eu quero dizer que a gente precisa discernir as coisas. Mas na minha época quando eu estudava teologia, isso foi entrei em 1995, uma das coisas que a gente mais era desafiado no estudo da palavra era numa vida de santidade. Isso não pode ser entendido como uma moda do passado. Hoje em dia, a gente precisa resgatar. Eu estou falando especificamente da nossa realidade de estudantes de teologia. A gente precisa se preocupar com a erudição, a gente precisa se preocupar com a nossa formação acadêmica e intelectual, mas tanto quanto avaliar a santidade do nosso coração. Então eu estou muito feliz e creio que essa é a palavra que Deus quer desafiar a sua vida e a minha vida nessa noite. Porque a sua palavra está aqui, lida, e o Senhor está conosco para desafiar essa palavra na nossa experiência especificamente. Então, a primeira lição de santidade desse texto é que santidade, irmão, significa discernimento. Vocês viram que a palavra discernimento apareceu pelo menos 3 vezes na versão que eu li. Santidade é discernimento. Às vezes a gente tem a ideia de que santidade é ser tonto e é ficar alienado ao mundo. Santidade é discernimento e ela pode ser entendida aqui, esse discernimento, como inteligência espiritual.
Um crente santo é um crente que tem inteligência para discernir as coisas a partir do Evangelho. A Babilônia, ela quis propor para Daniel e seus amigos uma reprogramação espiritual. O que era essa reprogramação espiritual? O texto nos primeiros versículos nos disse que o líder foi lá no templo do povo de Deus, pegou alguns dos utensílios e levou para o templo lá na Babilônia, na região em que eles iriam estar. E aí trouxe, olha, os utensílios são os mesmos, o templo é outro, os deuses são outros, mas a gente pega alguns dos utensílios que eles estão acostumados na adoração, no culto, no relacionamento com Deus, a gente tira daquele contexto, daquele lugar, isso estará desconectado do Deus de Israel, mas a imagem que esses utensílios e a experiência, a lembrança que esses utensílios carregam em si mesmas, elas estarão ali. Então a primeira coisa que Daniel teve que, com seus amigos, ele teve que perceber ali é essa reprogramação que a cultura da Babilônia quis propor para eles. Pegar os utensílios do templo, longe daquele contexto bíblico que Deus tinha dado no Antigo Testamento para adoração, e usá-los em outro lugar, a serviço de outro Deus e com outros propósitos. Preste bastante atenção nisso, porque a Bíblia, se a gente olhar ela como um todo, ela vai mostrar que essa ideia de Deus estar no meio do povo começou lá com o tabernáculo, se aperfeiçoou no templo, mas esse templo foi destruído, reconstruído e começou aquela história para, na verdade, a gente olhar em Jesus o verdadeiro templo. É Jesus o verdadeiro templo, e Ele, uma vez morando em cada um de nós, nos faz casa e morada de Deus. Nós somos o templo. E é por isso que a primeira coisa que a santidade exigiu ou forjou no caráter e na vida daqueles meninos, daqueles homens de Deus, é exatamente essa capacidade de perceber como um mundo quis propor uma reprogramação da vida espiritual. No tocante ao templo, pegando os utensílios e trazendo para um contexto que não tem nada a ver com Deus de Israel, mas não apenas isso. Babilônia também ofereceu sua cultura, e uma cultura é formada por língua, literatura e também por uma dieta. Está lá no versículo 4 e versículo 5. Não, nós vamos pegar os meninos, a gente tira eles de lá, pega alguns utensílios do templo, põe no nosso templo, eles vão se sentir familiarizados na adoração, então a gente cura da vida espiritual, a gente traz uma reprogramação cultural, a gente ensina a eles a nossa língua, a nossa literatura, eles vão poder provar das nossas iguarias, propondo o quê? Nesse aspecto cultural, uma lavagem cerebral. E em que sentido uma lavagem cerebral? Vamos mudar os referenciais. Vamos mudar os referenciais. Se a referência para eles era a lei de Deus e a língua que Deus lhes tinha dado, e tudo que mais se relacionava com a lei que Deus tinha dado, eles queriam mostrar agora naquela cultura da Babilônia, dizendo assim, olha, a cultura do povo de Deus está fraca. O que está na moda agora, desculpa a palavra, a linguagem coloquial, o que está bombando é a Babilônia. Poxa vida, olha a nossa dieta. Poxa vida, olha os nossos utensílios, olha as coisas que a gente tem para oferecer, olha a nossa cultura, olha a nossa riqueza, olha as coisas que a gente tem. Para que cultuar o Deus de Israel? Para que se prender àquela história com aquelas promessas? Sabendo de que houve um Deus que criou o homem, caiu, ele prometeu um redentor. Vocês estão na Babilônia. Cultura de vocês não dá para comparar com a nossa. Mas quem tem santidade consegue discernir. E para afunilar ainda, mexeu na adoração, no aspecto espiritual, mexeu na cultura, dizendo, responda com a fé em Deus diante a essa cultura com a fé que vocês têm. Como? A fé de vocês vai conseguir desafiar os deuses da nossa cultura? E ainda para mexer aqui dentro, no coração, no versículo 7, diz, vamos dar os nomes. Nome é identidade. Todos eles carregavam Deus no nome. Olha só, Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias significa Deus é gracioso.
Misael significa quem é como Deus. Azarias significa Javé me ajudou, ele é meu ajudador. Ele diz, vou tirar Deus do nome. Vamos tirar Deus da marca, essa marca da identidade. Nós vamos propor agora novos nomes, com os nossos deuses. Nossa cultura e os nossos deuses. Os utensílios de vocês até podem usar, mas na nossa adoração. Ele é mais legal, é mais interessante. A mudança da identidade para mostrar o quê? Vocês não são mais filhos de Deus. Agora vocês estão na terra da Babilônia e o seu destino é Babilônia. Vocês não são mais filhos de Deus. Aqui não é mais Israel. Aqui não é a terra que Deus colocou, que manda leite e mel. É a terra que Deus deu, que vocês pisaram a planta do pé, os seus antepassados, e Deus graciosamente, poderosamente deu a vocês. Aqui é Babilônia. E esse Deus não é relevante para nós. Ser um filho dele, ter uma identidade, carregar o caráter dele não é relevante. É o desprezo pela fé. Mas a primeira coisa que a santidade vai fazer num filho de Deus, num crente, é trazer discernimento. Discernimento para avaliar como um mundo, o diabo, que atua nesse mundo que jaz no maligno, como a palavra de Deus nos diz, quer propor para mim e para você uma reprogramação espiritual, e a gente precisa ter uma vida de santidade para poder discernir isso. Como as coisas podem até ser peças do Evangelho, mas fora do contexto. Elas estão sendo usadas de uma forma profana. Não é o referencial que a palavra de Deus nos deixou. Além disso, olhar os desafios da cultura que a gente vive aqui na cidade de São Paulo, no século XXI, seja como crente, ou seja na vida de um ministro da palavra de Deus, a gente pode dizer, meu Deus, a fé é irrelevante. Numa sociedade tecnológica, com a rapidez das informações, pode dizer, como que eu vou responder? Como é que eu vou evangelizar alguém? Como que vão crer no Evangelho? Irmãos, lembremos de Paulo, escrevendo para os irmãos de Roma, que era a capital do império. E ele está dizendo, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é poder para a salvação. Tempos depois, Paulo está dizendo, olha, o Evangelho é o poder, Roma tem poder. E em Efésios, quando ele estava preso, escrevendo para os irmãos de Éfeso, preso pelo comando decreto do imperador, ele diz, eu, prisioneiro de Cristo, estou aqui porque Cristo me quer aqui, porque eu sou apóstolo aos gentios, a minha vida é conduzida por ele. Roma e Babilônia, e nós na cidade de São Paulo, no século XXI. A graça de Deus na vida daqueles homens e a fé evangélica deu a eles santidade, para que eles pudessem discernir. Irmãos, nós temos discernido os ídolos da nossa cultura? Será que nós temos buscado o cuidado de sermos relevantes à cultura, e isso não pode, às vezes, não é errado, mas isso pode representar para nós perigos que exigem de nós sensibilidade e percepção à voz de Deus na palavra. Em nome da relevância, às vezes nós podemos interagir e sermos marcados com os deuses da cultura. A palavra de Deus, ela é a resposta por si só. E ela é eterna, ela transcende as épocas e ela deve ser aplicada sabiamente na cultura. Mas aquele que vive a palavra e prega a palavra, tem que ter firmeza na palavra para discernir os ídolos da nossa cultura. Segundo desafio de santidade é que santidade é piedade. A palavra piedade não aparece no texto, mas ela está pressuposta em alguns versículos. Veja comigo versículo 2, do 9 ao 17. O 2, o 9 ao 17 diz assim: O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, parte dos utensílios do templo de Deus, e os levou para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Agora o versículo 9. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos oficiais. No caso, versículo 17, no caso desses 4 jovens, Deus lhes deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e ciência. E Daniel tinha discernimento sobre todo tipo de visões e sonhos. Obrigado. A primeira coisa da palavra piedade, a gente tem que
desconstruir a ideia de piedade como dó. Piedade não é ter dó. Piedade, nós estamos falando de piedade de uma vida pura, de uma vida santa, de uma vida consagrada. E a primeira coisa de uma vida piedosa é que ele entrega o coração e a vida para a confissão da palavra de Deus. Daniel, ele percebeu que por manter a sua confissão piedosa em Deus e na verdade da palavra, Deus protegeu a sua própria vida em sua confissão. Olha os textos que nós acabamos de ler, o 2, o 9 e o 17. Ele fez tal coisa, mas Daniel não se propôs, a gente viu isso em outros versículos, e aí, ao final dos dias, eles estavam melhor, e Daniel recebeu capacidade para interpretar sonhos e visões. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que Deus, irmãos, um piedoso é aquele que vai manter firme a confissão da palavra. E essa confissão, ela não é da mente. Ela não é só de uma mente reformada, mas é a confissão de um coração reformado. É alguém que tem um coração entregue a Deus e que é um coração que busca o coração do Supremo Pastor Jesus, que quer ser manso e humilde de coração como Ele é. Um coração como o coração do Senhor Jesus Cristo, um coração firme, um coração que mantém a sua confissão, porque vê na palavra de Deus e no Evangelho saúde suficiente para entregar sua vida para isso e dizer: eu morro pela palavra. Eu morro pelo Evangelho. Ele é vida para mim. Daniel manteve sua confissão e a partir dessa confissão, presta bastante atenção nisso, ele soube o ponto certo em que ele deveria concentrar a sua resistência. Versículo 8, versículo 12. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Olha o 12. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Ele olhou a vida, eu estou na Babilônia, mas eu tenho confissão na palavra, e eu sei o ponto certo, em que a santidade, a piedade, a minha confissão, eu não posso tirar a Babilônia daqui, mas eu sei, é possível, a partir de uma vida piedosa, discernir as coisas e saber o ponto em que eu posso concentrar minha atenção nesta Babilônia e dizer: aqui não. Irmãos, eu fico preocupado se nessa avalanche de informações que nós temos hoje, que não é um problema mais para vocês e nem para mim, nós conseguimos usar tudo isso para dizer: isso para mim vai me tirar. Isso aqui para mim é pedra de tropeço. Por amor a Deus, eu digo não para isso. Por amor a Deus, olha, pode até não ser pecado, mas é sábio e prudente, porque eu sou fraco, e por amor a Cristo, esse é o ponto que eu não posso não posso negociar. Santidade faz a gente ter atitudes certas na Babilônia. Faz a gente olhar e dizer: isso daí, os outros podem, mas eu não devo. Eu conheço as minhas fraquezas. E eu sei das minhas vulnerabilidades. E por amor a Cristo, eu pego esse olho que me faz pecar e jogo fora. Porque eu sei que se eu quiser manter essas duas coisas, eu vou negligenciar minha confissão. A piedade, irmãos, faz a gente renunciar ao pecado. Por amor a Cristo. Faz a gente dizer: é lícito, mas não convém. É pecado por causa da aparência. Irmãos, isso significa que a gente aprende a viver para Deus e Deus nos ensina a viver no mundo. Não é uma coisa que a gente faz para o outro ver que a gente está tendo uma atitude de santo. Mas isso reverbera em testemunho porque começa aqui dentro. Hoje, se nós estamos aqui falando de santidade, isso exige de mim, de você e de nós. Saber qual é o ponto que a gente tem que focar e dizer: isso para mim, não. Esse vinho espumante, não. Não tem problema beber o vinho, mas eu sei que isso daí para mim é da Babilônia, tem um sentido na Babilônia e na minha vida, por causa da minha confissão, por causa da fé na palavra de Deus, não dá. A santidade dá firmeza no coração para a gente saber dizer não, para a gente saber jogar fora. Isso é atitude, é firmeza. A gente sabe o que a gente tem que fazer.
Isso, irmãos, significa resistência. Resistência ao pecado. É uma coisa que só a graça de Deus pode operar em nós. É aquela coisa que você diz, Deus, eu sou fraco para isso, mas por amor ao Senhor, eu digo não para mim mesmo. Por amor ao Senhor, eu jogo aquilo que me faz pecar, porque eu quero Cristo na minha vida. Eu prefiro sofrer essa dor, que é ter um gosto de cruz, do que sofrer a acusação e a dor do pecado. É preferível morrer por amor a Cristo e dizer, não vou participar do vinho. Eu estou na Babilônia, mas eu não bebo esse vinho. Eu estou na Babilônia, mas eu proponho não comer, não participar das iguarias do rei, eu quero legumes e água. Isso é por amor ao Senhor. Isso é piedade. A piedade é dizer, Deus, eu não quero que os outros percebam. Eu quero por amor ao Senhor, porque eu sei que isso vai me tirar de Ti. Eu sei que isso vai me levar para longe do Senhor. E por amor piedoso é aquele que ama a Deus acima de tudo. Ele não está preocupado com a confissão em si. Por isso que eu disse que não é uma questão de mente reformada, mas é uma questão também de coração reformado. Um coração que é reformado pela palavra de Deus. Ele ama a Deus sobre todas as coisas. Ele diz, eu tenho a minha carne, tem prazer no pecado, mas eu amo mais ver o Senhor na minha vida. E é por amor ao Senhor que na minha fraqueza eu peço poder para dizer não e jogar fora. Isso é santidade. Isso é piedade. Deus quer fazer de nós ministros da piedade. É preciso viver na Babilônia com piedade para saber dizer não para si mesmo. Irmão, eu fico pensando, não está no texto, então a gente não pode falar nada hermeneuticamente, nem podia fazer esse exemplo agora, mas vou usar da liberdade. Mas o que deveria ser para Daniel olhar o vinho espumante do rei e as iguarias e ver que ele poderia participar e ele dizer não, por causa de mim mesmo, por causa da cultura e por amor a Deus, é não. Sem forçar nada, mas para a gente avaliar a nossa vida hoje, quais são os pontos da cultura que a gente precisa olhar e dizer, Deus, por amor a Ti, é não. É não. Isso é santidade. Eu resisto a isso, ainda que fraco. A piedade, irmãos, fez com que Daniel e seus amigos não abandonassem a palavra pelas práticas ou pelos prazeres dos babilônios. É triste ver que hoje a gente corre o risco de, por causa das nossas próprias fraquezas, a gente saber a palavra, mas abandonar as práticas da palavra. Então a gente diz assim, tempos atrás eu estava olhando o comportamento dos membros da minha igreja nas redes sociais. O pastor tem que fiscalizar. Pai. Então a gente está chegando a um ponto de ser espiritualmente observado. A gente fala que a Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. E a gente, quando tem uma desavença de política, de ideia, sobre qualquer coisa, eu peguei os membros da minha igreja dizendo assim, tem que morrer mesmo. Já foi tarde. Aprende a ficar quieto, idiota. A gente corre o risco de abandonar as práticas da palavra conhecendo a palavra. Piedade é aquele que diz, Deus, eu estou com vontade de responder de uma forma errada, sem piedade nenhuma, sem santidade alguma, mas eu quero santidade no falar, santidade no me calar, santidade no falar. Se eu me calar, que seja em glória para Deus, e se eu abrir a minha boca, que também seja em glória para o Senhor. Que eu não... Tem coisas que são da fé cristã que são inegociáveis. Uma vida de oração, uma vida de meditação na palavra. Eles não abandonaram as práticas da palavra, mesmo estando na Babilônia. Isso é piedade. E eles não fizeram a prática pela prática, mas era a prática por amor a Deus. O piedoso ama a Deus e está com o coração em chamas para Deus, em fervor a Deus. A piedade, irmãos, traz êxito, trouxe êxito para eles, trouxe crescimento espiritual. José no Egito, lembre-se disso, por ser piedoso mesmo na prisão, a piedade trouxe êxito para ele. Daniel aqui também com seus amigos e o próprio Cristo. José, Daniel e Cristo, 3 homens, os dois não dá para se comparar. O nosso mestre Jesus é uma sombrinha de vidas piedosas que amavam o Senhor, o coração em chamas e amor por Deus, ao ponto de manter a convicção por amar a Deus, manter a prática por amor a Deus e resistir e saber o ponto de dizer não. Cristo lá em Mateus 4 diz,
Vai-te, Satanás, eu não vou transformar as pedras em pães. Eu não vou me atirar daqui para baixo. Eu não vou me prostrar diante de você e te adorar. Está escrito, está escrito, está escrito. Eu amo o Senhor. Vai-te. Por isso, irmãos, a piedade, ela traz êxito, não é sucesso. Ela traz êxito e glória para Deus, mas ela trouxe crescimento espiritual para ele. Um santo cresce espiritualmente. E como é que foi esse crescimento espiritual? Esse crescimento espiritual foi porque Nabucodonosor ofereceu para eles alimento, mas Deus sustentou. E no sustento que Deus deu, eles tiveram uma melhor saúde, eles tiveram favor diante do rei, e eles ainda receberam dons para servir aos outros judeus, e até a própria nação. Por isso, irmãos, vamos buscar o Senhor nessa noite para a gente ser ministros da piedade. Um teólogo deve fazer teologia com piedade, buscar o Senhor. Piedade é amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a gente mesmo. Que Deus converta o nosso coração, a começar do meu, para que eu ame o Senhor mais do que tudo. Mas em terceiro e último lugar, para a gente orar, santidade também é serviço. Santidade também é serviço. Daniel estava ali na Babilônia, e ele fez uso e manifestação dos dons que Deus deu a ele para dar descanso, conforto e proteção aos irmãos judeus que estavam naquela terra. Todo aquele que deseja servir ao Senhor, ele deve ter um serviço santo. Se o seu serviço não for santo, o seu serviço vai ser farisaico. E um serviço farisaico é aquele serviço que você faz para você mesmo, ou pelo prazer de fazer. Por que você gosta de pregar? Porque eu amo pregar. Porque Deus me deu esse dom, eu amo ver as pessoas pregando, eu gosto de estudar, gosto que as pessoas me identifiquem como pregador. Isso não é. O santo vai servir pelo prazer de dizer Deus obrigado. Porque o Senhor é quem tem todas as coisas. É do Senhor que vem. Lembra de Daniel, quando ele interpretou o sonho, ele disse, então, tem um Deus nos céus que revela mistérios. E ele me deu a oportunidade de saber falar. Eu vou falar. E aí, vou te dar um presente, o terceiro lugar no reino. O presente pode ficar para você. Eu só quero falar o que ele mandou. Eu quero servir, mas servir em santidade. Jesus serviu, mas serviu em santidade. Os fariseus serviam, mas não em santidade. Não basta fazer. Não basta querer pregar. Não basta dar aula. Não basta fazer teologia. Tem que ter coração piedoso. E o coração piedoso traz um serviço santo. E um serviço santo se oferta e é um serviço humilde. Um serviço santo é aquele que sabe que no reino de Deus o maior é o menor. Sabe que no reino de Deus você vai servir e as pessoas podem não reconhecer. Você pode pregar e ninguém se converter, mas você serviu com fidelidade e com alegria, porque prestou um serviço a Deus e na graça dele. Não busca ser reconhecido. Faz porque olha os irmãos judeus que estão na Babilônia e diz, Deus, se o Senhor me concedeu os dons, eu quero dividir para que eles possam ter a direção do Senhor nessa Babilônia. Irmão, santidade é discernimento. Santidade é piedade. Santidade é serviço santo e não serviço farisaico. Em Apocalipse 18, eu vou terminar, João mostra na narrativa, naquele livro, que ele usa a mesma palavra, Babilônia. E a mensagem que Cristo traz para a igreja, em qualquer época, em qualquer lugar, na última hora, somos nós e para eles, é Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. Eu gostaria de perguntar nesta noite, onde estão os profetas que vão olhar para o século 21 como Daniel e como João, em Apocalipse 18, e vão olhar para o século 21 e vão dizer, Babilônia vai cair. Nós estamos vendo a ideologia de gênero frutificar. Nós estamos vendo o abandono da palavra e a dicotomização entre uma mente e um coração. Eu conheço muito da palavra, mas isso não gera vida em mim. E nós estamos aqui hoje separando um tempo para avaliar a nossa vida à luz da palavra de Deus e para a gente orar. Isso não é sem propósito. É um apelo da palavra de Deus para mim e para você, desafiando a minha vida e a sua vida no século 21, na cidade de São Paulo.
ou onde Ele nos colocar, para a gente olhar esse mundo e termos a coragem de dizer com o Evangelho: Babilônia vai cair. Sem triunfalismo nenhum. Sem triunfalismo barato, mas com discernimento, dizendo: não. Vocês estão querendo reprogramar. Pegar uma coisa que é santa de Israel e colocar num lugar profano. Isso não. Vocês estão querendo tirar Deus da minha identidade, mostrando que é irrelevante ser filho de Deus. Eu quero ser regido pela palavra. Vocês estão querendo mexer num ponto que é inegociável. Estão querendo me oferecer uma cultura do século XXI. Não é errado buscar capacitação, não. Mas eu quero ser cristão relevante à palavra de Deus. E ela não precisa de propaganda. Ela precisa de testemunhas vivas que morram por ela. Porque a gente sabe que a palavra de Deus tem o testemunho dele. E nós vamos morrer dizendo: ela é a verdade. Eu sei, eu vi. Isso é uma testemunha. Onde estão para isso, irmãos? Nós precisamos apenas, não de conhecimento só, mas nós precisamos de santidade. Que nas turmas de 2017, 18, 19, quando vocês se formarem, naquela colação de grau, não haja ali só teólogos, mas o reino de Deus ganha profetas que vão olhar para o século XXI e vão dizer: Babilônia vai. Para isso é preciso santidade. Esse é um desafio de Deus para mim, esse é um desafio de Deus para você. Olhar lá fora, a piedade faz a gente olhar aqui dentro e dizer: Deus, por amor ao Senhor, a partir de hoje, é não. E nos faz olhar para a igreja. Esses são os dons que o Senhor me agraciou. Eu quero servir. Olhar o mundo, olhar para dentro de si mesmo, olhar para a igreja com amor. Isso é santidade. Que o Senhor abra o nosso entendimento. E eu gostaria que a gente orasse. Não vamos voltar para casa hoje sem dizer: Deus, quais são os ídolos do mundo, irmãos, que podem ofuscar esse desejo, mas é o utensílio, é igual, está fora da palavra, não tem relevância nenhuma. Mas a cultura vai me engolir, a palavra é eterna, permanece para sempre. Mas esse ponto aqui eu posso, Deus, por causa da minha fraqueza, eu não vou participar. Esse ponto é não. Esse ponto é não. E ele deu testemunho diante dos incrédulos, vivendo com um não. Santidade nos faz dizer não. Não para a gente mesmo, irmãos. É bom dizer não para o outro. Não, você não pode estar aqui, você pecou, você está excluído do grupo, disciplina para você, e a palavra de Deus tem que ser pregada para nós mesmos. E é nesse ponto que o Evangelho faz a gente chorar os nossos pecados diante de Deus e dizer: Deus, eu sou fraco. E a piedade mostra o nosso pecado para nós mesmos. Nós podemos dizer: Deus, eu vim chorar meu pecado diante do Senhor, e vim não em remorso, mas em arrependimento, num ato de fé, conforme a tua palavra, eu quero dizer não, mas por amor a ti. E resistir. E por último, olhar a igreja e dizer: são ovelhas de Jesus. Cristo morreu por elas. Elas podem não me amar, mas o que Deus me deu eu quero ofertar, e eu quero servir a igreja. Se a igreja de Cristo Jesus não ganhar um obreiro para a obra de Deus, não tem sentido. Teologia é para a igreja, irmãos. Igreja que vive no mundo. Então que Deus reforme o nosso coração na santidade, nos dando discernimento com a palavra, piedade para chorar o nosso pecado, e um serviço santo para ofertar a nossa vida de humildade para a igreja de Cristo Jesus. Vamos pedir isso a Deus? Fechemos nossos olhos. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra ela é luz para o nosso caminho. E nós reconhecemos que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós oramos por piedade nesta noite. Põe amor por Ti no nosso coração. Ó Deus, nós amamos tantas coisas. Meu coração ama tanta coisa. Coisas que me afastam de Ti, Senhor. Mas nesta noite nós pedimos ao Senhor: converte o nosso coração para o Senhor. Com o amor com que o Senhor nos amou, esse amor foi derramado no nosso coração.
Pelo Santo Espírito, diz a tua palavra, dá-nos amor por ti sobre todas as coisas. Ensina-nos a te amar mais e melhor. Ó Deus, nós queremos te amar mais e melhor. Mostra para nós o que o nosso coração ama, para que nós nesta noite possamos dizer não. Por amor a Cristo, é não. Ajuda-nos a saber dizer não. Ajuda-nos a saber jogar fora. Ajuda-nos a saber, eu não vou participar. Ajuda-nos, Senhor Deus, a discernir como Satanás tem tentado a nossa vida, usando as coisas para nos confundir, os utensílios fora do propósito, fora do teu plano, para nos seduzir, para reprogramar a nossa vida espiritual, para nos deixar iludidos, ó Deus, com coisas deste mundo. Tua palavra diz que nenhum soldado em serviço pode se embaraçar com as coisas desta vida. Livra-nos disso, Deus. Que sejamos firmes na palavra, firmes no Evangelho para discernir as coisas e dizer, Deus não está aqui. Isso fere o Evangelho. O Evangelho não é isso. Ó Deus, por favor, forma nossa mente na palavra, Deus. Tanto quanto o nosso coração. Deus, há um clamor do nosso coração nesta noite a Ti, pedindo ao Senhor, por favor. Deus, nós queremos ser firmes na nossa confissão e piedosos no nosso coração. Faz com que voltemos a nossa vida, aos nossos lares hoje, transformados pela palavra. E Deus, ajuda-nos a ofertar o que o Senhor nos tem dado para a igreja. Ajuda-nos a servir quem precisa, Senhor. Ajuda-nos a olhar a igreja no século 21, nessa Babilônia, Deus, e dizer, Deus, o Senhor tem me agraciado e eu quero ofertar àquele que não tem. Tudo isso num serviço santo, humilde, sem interesses pessoais, para a glória de Deus. E assim, Deus, em santidade, forja em nós nesta noite profetas para o século 21, que tenham a coragem de não, ó Deus, se dobrar diante da estátua, que tenham a coragem de abrir as janelas e orar ao Senhor, e tenham a coragem de dizer, Babilônia vai cair. Ó Deus, por favor, dá-nos humildade, Senhor. Dá-nos humildade e nós pedimos ao Senhor um coração piedoso, que chore os seus pecados e fraquezas diante do Senhor, e que dependamos da Tua graça e, acima de tudo, aprendamos neste curso, Senhor, também a Te amar melhor e amar sobre todas as coisas. Restaura o nosso amor por Ti, Senhor, e que esse amor por Ti nos faça renunciar a nós mesmos e dizer, melhor é entregar a vida para Cristo. Imprime a Tua palavra no nosso coração, para que nada roube, Senhor Deus, e ela possa gerar a vida de Cristo em cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Foi uma alegria e um desafio estar aqui. Mas melhor que tudo é o privilégio de chamar vocês, meus irmãos, e saber que um dia nós estaremos diante do nosso Mestre Jesus, na eternidade, olhando para Ele e contemplando a beleza que Ele tem, que nós ainda não sabemos por completo, a não ser nas Escrituras. Que Deus nos abençoe e prepare mais encontros assim para a gente servir ao Senhor. Amém. Pessoal, só um avisinho. Esse culto a gente quer tornar ele periódico, então ele sempre vai acontecer. Se você tem interesse em participar de alguma forma, seja no louvor, seja na organização, se você quiser se envolver de alguma forma, entre em contato com a gente, por favor, comigo, com o Sandro, com o Igor.